Pessoal, Carlos, do CRB Bordados. Muitas pessoas têm muita dificuldade, principalmente quando o quesito ele é letras. Então, às vezes você pega uma letra, tenta localizar ele usando os aplicativos e você não consegue. Eu uso muito a ferramenta F4 e aqui eu gostaria de mostrar a destravar, né, a usar mais, utilizar mais, porque às vezes você fica horas procurando uma fonte e não consegue achar, e quando acha a conversão, ela não fica tão boa. Tem muitas fontes que nós colocamos, elas parece que fica legal, né? Nós vemos aqui, vamos só para ter uma ideia só, Emanuel. É, Às vezes nós pegamos uma fonte qualquer e tentamos usar. Algumas delas você consegue utilizar ela dá um efeito bonitinho, né? Nós percebemos que ela ficou bem trabalhada. Não é a fonte que eu estou utilizando ali, tá bom, pessoal? Isso aqui só é para a gente poder ter uma noção, tá? Mas eu gosto muito. Eu falo assim que é destravando mesmo para poder utilizar. Olha para você ver. Então, às vezes o que acontece? Você pega uma fonte, é, e tenta utilizar ela e ela acontece isso aqui, ó. Por quê? Porque o software ele vai reconhecer, mas não quer dizer que ele vai fazer exatamente como está, como que um programador estivesse fazendo. Então, algumas letras, né, como a letra E, a letra L, a letra E, aqui maiúscula, né, a letra A pode ver que já ficou como se fosse em tatame, né, tá no ângulo só. Já a letra N é, aqui apresenta uma dificuldade nas curvas. Aqui até que não é tanto problema, que se você pegar você consegue trabalhar ela e ela consegue melhorar, vamos dizer assim. Ó, essa aqui você consegue ajustar, né? Você consegue ajustar ela utilizando as ferramentas. Mas quando você pega daí alguns outros tipos de letra, não dá. Igual a letra M aqui, é praticamente impossível trabalhar ela. Então, quando nós pegamos esse tipo de trabalho, em vez de você ficar perdendo tempo tentando fazer, né, tentando procurar uma fonte ou até falar para o seu cliente, eu vou te dar uma similar para que você possa estar utilizando. Não, pessoal, no ramo de logomarcas, a gente não pode optar, até porque geralmente as empresas elas têm lá todo um trabalho, né? Tá certo que nem sempre a gente recebe uma imagem bem feita, mas se você aceitar fazer a matriz com a imagem que o seu cliente mandou, a proposta tem que ser exatamente a que o designer lá fez ou a forma que ele encontrou. Ah, o meu cliente não tem problema com a fonte. Tranquilo. Mas nós estamos aqui para destravarmos isso, tá bom, pessoal? Então, eu uso muito. Então, bora lá, vamos trabalhar um pouquinho com a ferramenta F4, tá bom, pessoal? Eu estou utilizando aqui o Wilcom E4. Não é um software que eu gosto de trabalhar sempre. Eu uso bastante o E2 por ser mais leve, mas eu estava com ele acionado aqui e resolvi dar continuidade. Não muda nada, pessoal. As ferramentas F4 funcionam em qualquer um deles, desde o mais antigo até o mais atual. É, mas eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada e tentassem utilizar dessa forma, utilizar da forma que eu utilizo aqui, porque com certeza é bênção, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Aqui já tem algumas letras que eu já fiz, né? Mas eu quero dar continuidade aqui. Antes mesmo de qualquer coisa, pessoal, eu sempre, quando eu estou fazendo um desenho, antes de começar ele, eu já faço algumas configurações, uma suposição. Daí em propriedades aqui, eu já mexo na parte de conectores. Se é, como eu estou desenhando, então é depois do objeto. E se for fonte digitada, é dentro do objeto. Mas então a gente vai trabalhar aqui, né, eu seleciono dois blocos. Você viu que está com um corte de linha aqui. Está com um corte. Eu seleciono esses dois blocos, propriedades. Venho aqui conectores dentro do objeto e aqui eu vou colocar um 3
ele já saltou, ó. Então, ele já saltou aqui. Eu poderia tá utilizando a saída aqui no meio aqui, que também dá também. Só que às vezes eu não gosto que fique essa marca aqui, mas é interessante também, tá bom, pessoal? Mas eu sempre, antes de começar a fazer, eu já configuro tudo na exposição. Eu já venho aqui, botão direito aqui na propriedades também, já determinar a pontuação que eu vou usar, já determino a amarração que eu vou utilizar. Nesse caso eu sempre gosto de usar assim. Já determino também a compensação de encolhimento. Tudo isso eu faço antes de começar a trabalhar. Então eu já vou deixar tudo prontinho e depois é só nós trabalharmos, né? É só nós pegarmos as propriedades e continuar trabalhando. Então aqui, vou apertar o F4. É um desenho que nós temos bastante dificuldade porque ele está bem craquelado, né? Não tanto, mas é bom a gente ter um certo conhecimento de Corel aí para poder entender. Mas se você não tem conhecimento também, pessoal, o Yukon ele te dá toda essa informação também, tá bom? Às vezes até mais fácil do que no Corel. Então, ó, eu vou imaginar mais ou menos a largura que eu quero aqui e já faço usando o F4 e já faço mais ou menos. É claro que aqui a gente vai ter que ir adaptando. Por quê? Porque como eu não tenho o vetor certinho, então eu tenho que ir olhando como eu fiz os outros para poder não perder esse fio aqui, né, da ideia aqui. Então sempre eu vou olhando um, olhando o outro para poder não perder esse time, vamos dizer assim, tá bom, pessoal? Então a questão do caimento, eu vou ajustando tudo, pessoal. Tudo isso aqui eu vou olhando e fazendo para poder ficar o mais parecido possível com a imagem original, né? Então eu vou vendo distância, eu vou vendo angulação para não perder esse time aqui do desenho. Então H para selecionar, abrir aqui, entrada sempre é no ponto, no último ponto, então vamos dar continuidade. Pego o F4. Aqui, pessoal, eu já tenho, ó, essa aqui, que ela é a mesma, né? A do M e do N é a mesma, então já tinha feito ali, nós aproveitamos para poder não precisar fazer. Aqui do U, eu poderia até aproveitar aqui essa parte aqui. Mas para nós podermos aprender, vamos lá. F4, a mesma coisa. Se tiver dificuldade, pessoal, pode fazer assim, ó. Pega o ângulo, só o ângulo. Vamos dizer aqui que vamos tirar aqui a parte eu poderia estar usando isso aqui, mas eu vou desenhar. Então eu peguei só o ângulo para poder deixar o mais próximo possível desse aqui. F4. Aí eu trabalho em cima do mesmo ângulo. Aqui é muito importante, porque quando tem a curva, pessoal, nós irmos jogando para poder fazer a curva, tá bom, pessoal? Isso que é importantíssimo. Então, sempre, nosso saudoso amigo Alexandre, ele dizia assim, Alexandre da CGL de Desenvolvimento, ele falava para nós assim que era o drift, né? Ele usava a palavra drift, que seria você fazer a curva de uma forma que você não perca muito essa pegada aqui. Então, quanto mais você deixar o ângulo perfeito aqui, melhor é, pessoal. Então, eu já usei para poder fazer aqui. Eu posso pegar isso aqui, dar um Ctrl X e um Ctrl V, e posso usar essa parte que ela está pronta já. Então, não tem por que eu desenhar novamente. Eu só vou realocar entrada e saída. Então, a saída está aqui. Sempre a entrada do próximo bloco sempre é no último ponto da saída. Então, ó, o último ponto desse bloco anterior é aqui, onde eu coloquei para sair. O próximo tem que estar perto aqui. A tecla que eu uso, pessoal, é Tab, tá bom? Tab ele vai para frente e Shift Tab ele vai para trás. Então, qualquer bloco que eu tiver, apertei Tab ele vai indo bloco a bloco. Ele está parado aqui. Shift Tab, ele volta bloco a bloco, tá bom, pessoal? Então, é bem legal trabalhar com esse tipo de informação. Então, vamos dar continuidade aqui. A letra S, pessoal, nós temos que tomar bastante cuidado, porque como tem o miolo, então, geralmente eu jogo para fora e abro um pouco mais o centro. Sempre eu faço isso, pessoal.
algumas pessoas que aprendem comigo sempre falam, por que que eu faço isso? É porque, como eu já trabalho já há mais de 30 anos com bordado, então tem algumas coisinhas que nós pegamos, né, com o tempo, né? E uma das coisas que dá muito problema é esse miolo. Então, se eu usar o mesminho igualzinho que tem ali, ele vai furar. Ele vai furar porque é muito próximo, né? Se for um desenho bem grande, não, mas como o desenho aqui vai ser pequeno, então eu faço isso. Ah, Carlos, mas se você for soltar para fora, vai ficar um pouco mais largo. Pessoal, tem muita coisa que nós temos que ficar tranquilo, porque ele vai ficar um pouquinho mais largo sim, porém, não tem tanto problema. Aqui eu vou explicar uma coisa que eu sempre uso, pessoal. Isso aqui é uma jogada de mestre mesmo, não é porque eu que estou fazendo não, pessoal, mas é importantíssimo. Aqui no M, eu comentei de nós, no M, no N ali, de colocar a saída aqui e a entrada do próximo aqui. Por quê? Porque essa saída que tem, né, essa saída aqui, ela geralmente ela abre quando vai saltar. Ah, Carlos, mas eu nunca percebo isso. É como eu disse, depois de algum tempo mexendo, você acaba pegando algumas manhas, né? Então, eu prefiro o salto aqui, que ele não abre aqui. Aqui, mas aqui ele some. Sim, ele some. Mas ele abre o ponto. Mesmo que você vir aqui em propriedades e pedir para colocar no especial aqui, deixa eu pegar aqui. Na verdade, nessa aqui não vai ter como colocar. Que nós colocamos para ele dar 2 pontos, né, uma junção de 2, ajuda bastante, mas não fica tão bacana. Então eu gosto de trabalhar assim, porque eu sei que aqui vai ficar melhor. Parece que não, mas fica melhor. Aqui nesse caso já não, aqui não tem como a gente fugir. Já na letra E, por que que eu faço isso? Porque a letra E, se eu colocar a saída aqui, olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Ele vai fazer esse tipo de acabamento aqui. Ah, Carlos, mas você pode levar um pouquinho mais para lá, você pode jogar ele para fora um pouquinho. Sim, eu confesso que muita gente faz isso e acha bacana. Eu não vou discordar de quem acha melhor, mas quando você faz o acabamento aqui, ele acaba, ele dá o acabamento muito melhor. Então, eu sempre vou fazer dessa forma. Final sempre no final. Aqui eu já usei o mesmo do U, né? Uma vez que até para ficar com a mesma característica das retas, tá bom? Então eu faço isso para poder ficar melhor. Lembrando, pessoal, se por um acaso não estiver ficando com essa amarraçãozinha aqui, pessoal, ou você aperta aqui no inserir remate final, né? Ou verifica como que está a amarração do ponto aqui no ponto suporte, porque às vezes desculpa, no ponto suporte não, nos conectores. Olhar sempre se está dando depois aqui, igual aqui, ó, depois de aparar, no ponto inicial, e ponto final tá antes de aparar, que no caso aqui, antes de dar o corte, ele dá aquele rematezinho. Isso é importantíssimo. Se você tirar isso aqui, a máquina vai dar o corte, mesma coisa, dependendo da distância, porém ele não dá esse arremate, e isso vai soltar o ponto futuramente, tá, pessoal? Então isso é muito importante, né? Isso é bastante importante mesmo. Então algumas diquinhas assim acaba sendo um pouco mais devido a esse tempo de trabalho, né? Então a gente vai pegando um pouquinho das manhas, acaba gostando de fazer essas diferenças aí. Peguei esse pedacinho que estava ali no outro bloco, né? Letra V, muitas pessoas, e tem muita fonte que você ou comprado, ou até mesmo que nós pegamos do próprio software, que é assim, pessoal. O próprio sistema faz isso aqui. E muita gente faz isso. Vai ficar feio? Não. É correto? Não sei. Mas tem um jeito melhor? Sim, tem uma forma melhor de fazer para ele ficar mais homogêneo e para dar um aspecto mais bonito. Porque o que acontece aqui? Quando você vai bordar uma letra V, uma letra M, que tem esse final assim, pessoal, uma letra A, né, maiúscula, o que acontece aqui? Vocês podem olhar aí na máquina de vocês, quando vocês forem bordar,
pode verificar. O que que acontece aqui? Ele, a hora de bordar, quando chega aqui, ele expulsa essa parte aqui do tecido e ela faz isso aqui, ó. Geralmente ele fica maior do que o normal. Ele empurra o tecido ou o ponto, ele desce mais um pouquinho, aonde ele acaba saindo bastante fora da divisão aonde ele deveria ficar. Então, geralmente, porque o que aconteceu aqui? Ele desceu normal, ele chegou aqui, ele veio no lugar certo. Só quando ela pulou para subir, ela empurra, né? A máquina está descendo, tá normal, ela está jogando ponto para cima lá, tá normal. Quando ela chegou aqui, que ela começou a subir, ela empurra para baixo. Então, a intenção aqui sempre vai ser sempre vai empurrar o tecido em direção aqui à parte de baixo. Então, quando acontece isso, ele faz isso aqui, ele empurra, né? Ele empurra nessas duas direções aqui, é onde faz com que ele saia fora da mesma vertente aqui, né? Nesse mesmo, na base, né? Quando no caso do A é ao contrário, mas é a mesma coisa. Então, quando ele está descendo, ele vai expulsar para cima, ele vai expulsar para cima aqui, desde que seja normal, ele vai estar empurrando. Quando ele chega aqui, na mesma base, ele vai parar aqui, só quando ele começa a subir, ele empurra assim. Isso acontece, pessoal, não tem jeito e não tem como fugir. As letras prontas, vai acontecer isso aí, se você colocar uma letra A, né, se ela for uma letra maiúscula, tá bom? Letra A, letra M, letra N, essas letras que tem esse tipo de acabamento. Então, se você pegar a letra A maiúscula, o M, deixa eu só pegar mais um aqui, a letra M, N, é claro que vai ter mais letra que pode dar esse mesmo, a letra V, que eu estou mostrando ali. Então, o que acontece aqui? Aqui, geralmente, o que vai acontecer nesse tipo de ponto aqui, quando você tem lá a base, nós temos a base aqui, então, essa parte, ela vai empurrar para cima, vai fazer isso aqui, ela vai empurrar para cima, ou seja, na hora de bordar, isso aqui, ele vai fazer isso aqui, ó. Ou seja, ele vai sair fora da ondulação. Tanto a letra E, a letra A, a letra E, a letra N, a letra M, no caso a letra N, ela vai fazer isso aqui, vai acontecer muito isso, e infelizmente não tem o que fazer, pessoal, não tem para onde nós corrermos. Quando eu desenho ele manualmente, eu costumo corrigir tudo isso, e quando eu pego de clientes, eu também corrijo. O que eu faço aqui? Quando eu estou desenhando, a hora que o cliente aprovou já tudo certinho, pessoal, eu venho aqui e eu mesmo, por conta, eu tiro um ponto, né? Ah, Carlos, como é que você faz isso? Eu entro no modo editar. Pessoal, vocês vão ver que eu corrijo mesmo, não tem jeito. Esse aqui é o software original, tá bom? Não tem como, eu vou corrigir, é costume mesmo. Mas todas essas partes aqui, pessoal, eu tiro. Eu tiro embaixo, tiro em cima. Não fica manco, pessoal, pode ficar tranquilo, tá bom? Não fica manco. Principalmente o M, vocês não têm noção do tanto que o M empurra. O M empurra demais mesmo. Então eu tiro. Eu deixo ele, eu desregulo ele aqui, para ele ficar regulado na hora que borda. Aí as pessoas falam assim, nossa, Carlos, por que suas letras ficam perfeitas? É tudo jogo, pessoal. É tudo esquema. Pode ver que visivelmente aqui fica estranho, fica feio, né? Ela fica toda, como se diz, ela fica toda fora do lugar, né? Ela sobe, desce, né? Então ela vai fazendo essa ondulação. Na hora que borda, o que vai acontecer aqui, ela vai expulsar um pouquinho e vai ficar na mesma distância que deveria ficar ela pronta. Tanto aqui, né? Como aqui também, ela vai empurrar e como aqui no M também, ela empurra aqui e ela vai empurrar aqui. Isso vai acontecer muito, pessoal. Por isso que eu falo assim, esse destravar que nós falamos para nós aprendermos, é para nós entendermos esse tipo de trabalho.
E aqui nós estamos falando apenas da ferramenta F4 para nós trabalharmos as fontes, para nós desenharmos, né, e para fazer da forma correta. Então, vamos voltar aqui no nosso desenho para que a gente possa dar continuidade e eu mostrar como que eu faço para dar menos problema nesse tipo de trabalho aqui, pessoal. Então, primeira coisa que eu faço, nesse caso aqui, né, eu não uso, como eu disse, eu não uso fazer dessa forma, eu prefiro trabalhar de um outro jeito, e eu gosto muito de fazer isso aqui, pessoal. Então eu trago o desenho até aqui, e eu crio aqui, isso eu faço muito, pessoal, muito mesmo, eu não me canso de fazer dessa forma. Então daí eu pego aqui, eu crio essa base, lembrando que eu não vou jogar até embaixo, né? Acabei de explicar isso. Eu não vou jogar até embaixo, porque se eu jogar até aqui na linha, ele vai dar problema. Então eu já venho e já tiro um pouquinho, pessoal. Não precisa ser muita coisa, não. Ah, Carlos, mas o quanto eu preciso tirar? Pessoal, aí não tem jeito. Aí vai de tamanho para tamanho, vai de tecido para tecido. Por isso que a gente pede as amostragens, né? Eu peço muito, quando a pessoa pede para fazer desenho, eu pergunto que tecido que vai ser, a máquina que vai ser. Então aqui é porque eu sei que aqui não vai ter problema, tá bom, pessoal? Então eu já sei que tecido vai ser mais ou menos. Então eu já tiro um pontinho ali, já vai ser dois pontinhos já vai ser o suficiente, tá? Então isso eu sempre vou fazer porque eu sei que vai corrigir muito. Isso ajuda demais mesmo na hora que nós vamos trabalhar, tá bom, pessoal? Então isso ajuda muito mesmo, tá? Ajuda demais. Aqui, como eu disse, né, tem lugar que não tem como nós fugirmos, né? Então, aqui terminou aqui começou, eu vou só soltar um pouquinho para cima aqui. Letra E já temos pronto. Nós damos continuidade nela. Sempre lembrando de ajustar. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Eu não vou entrar aqui, né? Eu já expliquei a respeito disso. Então, aqui, pessoal, mais outra coisa. Eu pego um F8, eu dou um clique aqui. Olha o que eu faço, pessoal. Por que que eu faço esse ângulo aqui, pessoal? Para poder não ficar reto. E se eu ficasse reto, eu ia ter que fazer ele curvado de qualquer jeito. Então, eu jogo num zig assim, que se for por baixo algumas coisas, acaba até ajudando a prender melhor o tecido, tá bom, pessoal? Aí, como nós temos um acento aqui, né? Então, nós vamos fazer o acento o mais perfeitinho possível aqui. H, entrada e saída. E aí sim nós descemos para fazer a letra I. A letra I eu posso, como eu disse, né, eu já tenho uma aqui pré-pronto, então eu só vou trabalhando ela, porque daí principalmente nessa parte das retas, né, dos ângulos retos aqui, eu fico com todos eles idênticos, tá bom, pessoal? Então por isso que eu estou usando o que eu usei na letra U, lá no comecinho lá, estou usando para poder fazer em todos. Outra coisa que eu corrijo muito, pessoal, isso aqui, ó, eu não gosto, eu sou muito criterioso mesmo, pessoal, é comum, tá? Às vezes demora mais o meu trabalho, mas eu prefiro fazer uma coisa bem feita. Então, se eu soltar automaticamente aqui, ele faz isso. O software vai jogar aqui no meio. O que eu faço aqui? Eu pego a letra o F8, venho, pessoal, aqui vai ser onde eu quero que ele corte. Ele vai vir aqui e eu faço isso aqui, pessoal. Mesma coisa, ó. Ctrl X, Ctrl V. Olha aí, pessoal, o que aconteceu. Ele desceu na mesma linha que subiu. Olha lá, ó. Ele desceu, ele terminou aqui, aí ele desceu aqui. Então, isso aqui é importantíssimo, pessoal. Então, ó, mesma linha que sobe, ele desce. E porque eu ver, fica melhor, pessoal. Na hora de fazer bordar aqui, ele vai ficar bem melhor. Com certeza vai ficar bem melhor. Letra C, daria para utilizar a letra E para poder fazer aqui, mas aí no caso aqui, pessoal, ângulo reto aqui, um ângulo com curva. Eu sou bastante criterioso, então, pessoal, às vezes eu faço desenho, eu faço, fecho, depois que eu faço e fecho, eu pego a letra H e eu dou uma ajustadinha. Às vezes precisa de aumentar ângulos, né? Terminou embaixo, aqui eu vou ajustar. Letra U nós já temos. Aqui aí, pessoal, aqui eu pego a parte
mais próxima. Sempre assim, pessoal, sempre a parte mais próxima, porque aqui daí nesse caso não é como as outras, né? Então, aqui não precisa jogar aí embaixo para subir aqui, porque aqui vai ficar longo, aqui não tem necessidade, porque tem dois pontos próximos, então eu vou pegar o mais próximo. Até posso pegar aqui, ó, que ficaria até melhor, ó, fica até mais bonitinho até. Então, nós tem que pensar assim, não é só ir clicando, pessoal, no modo automático não. Tem muita coisa legal que dá pra gente ir corrigindo, trabalhando, para nós não termos tanta dificuldade e para o desenho ficar perfeito. Então, isso eu gosto bastante de usar. Aqui não tem pra onde fugir, tem que terminar no meio, pessoal. São as exceções das regras, não tem muito o que fazer. Então sempre eu vou estar dando essas dicas a respeito disso. Se você tem dificuldade, pessoal, para utilizar a ferramenta F4, e ela não nós fazendo assim parece bem mais fácil, mas se você tem dificuldade, pode me procurar no meu WhatsApp, eu vou deixar aqui depois. Procura, porque é uma ferramenta extraordinária, pessoal. O F4 é uma ferramenta extraordinária e muito pouco usado, né? As pessoas preferem usar F2, preferem usar outras ferramentas por ser um pouquinho mais fácil, mas não dá o mesmo acabamento, pessoal. Não adianta. O F4 ele tem essa particularidade, ele não dá de forma alguma o mesmo acabamento. As outras ferramentas não dá. Então, tem algumas pessoas que ensinam usando a F2, outros usando a F3, né, que seria o F2 seria a curva complexa, né, que é bem mais fácil até às vezes de trabalhar, né, com o F2 acaba sendo um pouquinho mais tranquilo, mas eu gosto muito de usar o F4 que eu não tenho problema. Então, se você quiser usar a curva complexa, sem problema nenhum. Se quiser usar o F3, né, que é o enchimento complexo, também não tem problema nenhum. Só depois para dar ângulo é bem mais difícil, pessoal. Então, tem pessoas que pega o F2, vem, trabalha, acha mais fácil fazer isso aqui, até porque não tem muito conhecimento de ângulo, né? Então a pessoa vem, faz isso aqui, né? Faz isso. É bacana. É, é usual, não dá muito problema. Só que daí eu curto, eu gosto de usar o F4 porque eu tenho mais domínio nas curvas, eu tenho mais domínio nos ângulos. Então, quando a gente trabalha assim, você acaba tendo um aproveitamento melhor da ferramenta. E quanto mais você trabalhar esse seu conhecimento, esse seu vertente assim, mais você vai pegar o jeito e quanto mais você vai ficando mais rápido ainda. Então, é parecido? É parecido. Os ângulos são parecidos? São parecidos. Mas acredite, bordado são diferentes. Bordando são diferentes. Ele dá outro aspecto. Então, a ferramenta ela faz toda a diferença, pessoal. Pode ter certeza disso, tá bom? A ferramenta faz toda a diferença. Então, trabalhar com a ferramenta certa, com os ângulos certos, isso vai te dar toda direcionamento dentro do desenho. Você consegue manipular melhor, manipular melhor os desenhos e a questão de ponto, a questão de ponto de amarração, pessoal. Então, o ponto de amarração feito com o F4 ele fica bem certinho. Deixa eu até mostrar aqui. Ctrl X, Ctrl Z, vamos voltar aqui, a que foi feita com a ferramenta se nós pegarmos aqui, no caso do S até deu bem próximo mesmo, mas quando a gente trabalha com letra M e outras letras, a amarração aqui ela dá mais pontos quando você está com o F4, menos ponto quando está com o F4 e mais ponto quando está com o F2. Às vezes ele desloca as amarrações, principalmente quando você está para os cantos, né? Igual nós estamos aqui, para os cantos, ela faz isso, né? Ela dá uma estourada assim, e eu gosto, né? No caso aqui a letra fina, né? Eu gosto de usar só a corrida simples.
só corrida simples. Então, assim, algumas letras, ela começa a fazer uns pontos muito loucos no meio aqui, que daí acaba ficando feio. Então, a letra S, letra S, letra O, é menos problemática para esse tipo de função, mas com certeza, a utilização do F2, do F2 não é ruim, eu não vou falar para vocês que não pode usar, porém, com certeza, se você trabalhar com F4, a diferença em pontuação vai ser muito grande mesmo, pessoal. Então aqui, deixo meu abraço para vocês. Quem quiser pode me contactar para nós conversarmos. Se quiser uma mentoria dentro desse tipo de material, a gente trabalha. Eu gosto muito dessa ferramenta aqui. Eu usei praticamente tudo F4, só aqui que eu usei o F6, né? Eu sempre vou trabalhar usando o nome da ferramenta, pessoal, e não no caso usando o atalho, né? No caso da coluna C, eu uso F6, o F4, que é o ponto cheio, o tatame, né? Que muita gente hoje fala enchimento complexo, mas pode ver que no software já está escrito tatame aqui, ó. Aqui vai estar enchimento complexo e aqui vai estar tatame, que é o tipo do ponto que ela faz. Então, eu sempre vou trabalhar mais usando esse tipo de linguagem. Na nossa época era diferente, né? Então, a gente costumou fazer assim. Então, aqui vocês viram bastante coisa a respeito em algumas letrinhas, né? A questão aqui é muito importante, né? Bastante importante mesmo. E espero que tenham gostado, né? Espero que vocês possam ter aí um aproveitamento máximo das ferramentas, pessoal. E precisando, é só chamar eu, tá bom, pessoal? Grande abraço.